abraçar, pegar na mão. Pastor João Pereira. Aleluias. Vamos ouvir a mensagem. Amém? Estamos felizes, não estamos felizes? Sou muito agraciado por Deus. Pastor Charles tem toda a liberdade, como são cultos especiais. Nós já entramos no 8º dia para não pensar em tempo, né? Então nós já estamos numa fase. É claro que o corpo humano às vezes cansa, mas a alma não. A alma não cansa, ela é celestial. Então vamos receber o pastor. Bom, Zé Wilson vai cantar no final da mensagem, ele canta seu hino. Se o pastor quiser tirar o microfone, pode tirar. Senhor, quando o teu profeta começava a pronunciar a palavra viva, algo o acompanhava, e ele deixou para os ministros uma promessa, que se eles pregassem a mensagem que havia saído dos seus lábios, o mesmo Deus o acompanharia. Nós podemos ver, Senhor, esta motivação, esta alegria nestas pessoas, porque a mesma mensagem tem sido falada outra vez. Apocalipse 10, do 8 ao 11, tem sido vindicado aqui, Senhor. As pessoas têm comido o livro e tem profetizado os trovões outra vez. Pai, que nesta noite, Senhor, tudo quanto falarmos, fizermos, seja dado a Ti como honra e glória. Teremos o cuidado, Senhor, de dar toda a honra e glória ao Senhor, porque só o Senhor é merecedor de honra e glória. Agradeço a Ti pela vida de cada irmão. Alguns fizeram esforços tão grandes para estar aqui. Que nesta noite eles possam receber de Ti aquilo que almejaram buscar, Senhor. Pai, e a única coisa que uma alma sedenta, como diz o nosso irmão agora há pouco, veio aqui buscar é a palavra de Deus. Então que a palavra seja pregada na sua totalidade e que a alma possa se identificar e se regozijar nela. Toma controle, como o Senhor sempre tem tomado em todos os cultos quando Ele se reúne neste lugar. Que Tu possas ajudar o Teu servo mais esta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. É uma honra muito grande, um prazer estar com vocês outra vez. Um prazer estar com vocês e estar com o vosso pastor outra vez. Pastor João tem sido uma grande ajuda para nós. Eu tenho vindo aqui exclusivamente para isso, para aprender com ele aquilo que ele tem tido tanto para nos ensinar. Estes são poucos os anciões na mensagem que Deus agraciou para ver a revelação. E o profeta, ele disse algo a meu respeito. Ele disse para um pregador jovem tomar muito cuidado com a eloquência, por causa da vaidade.
Então eu tenho procurado aproximar dos anciãos para que, sendo um pastor jovem, possa ter atitude de anciãos, para que eu possa saber como proceder com o povo de Deus, como colocar o povo de Deus na posição no qual Ele tem chamado a cada um de nós para estar. Então eu quero agradecer, trago saudação da Igreja de Sete Lagoas, da família, que esteve conosco aqui da última vez. Desta vez não puderam vir, porque começou as aulas, então a esposa não pôde vir, nem as crianças. Então quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, viu, pastor João, de nos confiar o púlpito. E creio que Deus nos dará graça para ministrar a palavra aberta, para que os nossos corações possam se alegrar mais uma noite. Amém? Eu gostaria de tomar a escritura, a palavra, para lermos aqui algumas escrituras. Eu não conhecia esse último hino que o irmão Carlos cantou, e espero que ele conceda para mim a cópia, para eu levar, porque eu quero ensinar para a igreja. Achei muito bonito, fala muito sobre concernente a nós, muito bonito este hino. Então vamos tomar Romanos, capítulo 8, Isaías 43. Romanos capítulo 8, verso 11 até o 13. E depois vamos tomar Isaías. Vamos ler? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos tomar apenas este versículo, irmão. Agora vamos tomar Isaías. Isaías 43. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo, eu não sou dois, eu sou o mesmo. Que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. Podei-vos assentar. Vou tirar o microfone, porque senão dá a impressão que me amarraram. Ontem tivemos um momento ali em Ceilândia, onde podemos ter o prazer de estar ministrando a igreja de Ceilândia. De fato, né, o pastor, o ministro, que não der conta de pregar para a igreja, com certeza o problema está com o ministro. Não está com a igreja, uma igreja muito boa para se ministrar a palavra. Então ontem nós falamos sobre projetar a mente de Cristo. A esposa projeta, você quer conhecer o marido, você olha
as características de uma esposa e você conhecerá. Se ela tem um esposo verdadeiro, ela trará as características dele. Hoje nós vamos falar sobre o poder vivificador. Algo que não é simplesmente um poder, mas sim o próprio Deus. Porque Elohim, da mensagem Desvelar de Deus, confronto de Josué com Efésios, o profeta diz que Elohim é existente de todas as coisas. Antes de haver uma molécula, um átomo, era Elohim. Quando Abraão encontrou com ele, ou quando ele encontrou com Abraão, Abraão ficou tão extasiado que o profeta diz que ele pensou em algo para chamá-lo, para cumprimentá-lo e não encontrou no seu alfabeto e disse: vou chamá-lo de Elohim, porque significa o autoexistente, aquele que fala consigo mesmo, aquele que se cria, vamos dizer assim, de si mesmo. Ele não precisa ser dois para estar em seu coração e fazer intercessão. Ele mesmo dentro do seu coração faz a intercessão. Ele disse a Isaías: as minhas testemunhas têm que entender para depois crer. Lembra que nós lemos aqui, olha? Eu escolhi para que saibais, e então me creais. Na mensagem Provando Sua Palavra, no parágrafo 68, o profeta diz: ver não é crer. Diz: quando você entende, aí você crê. E o que é crer? É demonstrar nas atitudes que você creu. Então, quando as testemunhas dele entender que a deidade não está no céu, está na terra, eles entenderão que antes dele nenhum Deus se formou, nem depois dele nenhum Deus haverá. Aleluias! Ele é um, sempre foi um só. Glória a Deus! Então Elohim é antes de todas as coisas. Elohim é antes de ser Deus. O profeta diz que Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para o adorar. Na mensagem Adoção, ele aplica duas características de anjos. Ele diz que a primeira coisa que se foi criado foi os anjos. Aí ele fala de você e eu, para o adorar. Mas ele também fala dos serafins, porque ele fala que foram criados anjos, seres de 6 asas, aqueles que tampavam os pés com 2 asas, tampavam o rosto com 2 asas, e com 2 voava. O serafim não era permitido olhar para ele. O ser que nunca pecou não podia olhar para ele para adorar ele. Um ser que quando Isaías o viu dentro do templo, que as asas deles quando batiam e eles falavam santo, santo, estremecia. Não podia adorar olhando para ele. Mas ele também aplica na mensagem Adoção que foi criado anjos que podia adorar olhando para ele. E ele, quando chegou um determinado tempo, aqueles que não tinham pecado e foram criados
com um tipo só de adoração, chegou um tempo que Deus disse: parou. Não quero ouvir a adoração do serafim. Foi quando houve meia hora de silêncio. Ele disse: está vindo alguma adoração melhor do que as suas lá da terra. Está vindo algo com sentimento. Nós não adoramos uma mesma adoração todas as vezes. O profeta diz: o serafim só sabe dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí quando volta de novo, santo, santo, a mesma coisa. Mas quando houve silêncio, que o livro foi tomado, aleluias! O profeta diz: houve uma nova adoração, um novo cântico. Deus não quis saber mais daquela adoração antiga. Ele tinha novo cântico vindo da terra. Uou! Havia algo, havia adoração com revelação. Digno és, toda honra, toda glória seja entoada a ti. Então, antes dele ser Deus, ele foi Elohim. Elohim, existente de si mesmo. Elohim era a grande fonte de vida. Toda a vida emanava dele. E com ele estava as 7 cores do arco-íris. Com ele estava as 7 cores do arco-íris. O que é as 7 cores do arco-íris? Então, quando ele era Elohim, que o arco-íris estava com ele, não tinha criado nada ainda. Satanás foi criado, e o profeta diz na mensagem Apocalipse capítulo 4, que as 7 cores do arco-íris é as 7 igrejas das 7 eras. Quando era só Elohim, nós já estávamos lá. Antes que Satanás viesse à criação, a igreja já estava com ele. O diabo te odeia, irmão. O diabo te odeia. Se ele pudesse, ele te enganava. Mas não é possível ele enganar o eleito. E se ele nos odiava em uma certa porcentagem, eu tenho certeza que ele vai odiar um pouquinho mais depois dessa noite. Porque eu vou fazer raiva nele até. Aleluias! As 7 cores do arco-íris já estava com ele. 7 igrejas, 7 eras já habitava com ele. E aquele grande ser Elohim, ele tinha atributos. Na mensagem adoção, a manifestação dos filhos de Deus, no parágrafo 41, o profeta diz assim: dentro desse grande Elohim, havia um atributo. Você sabe o que é um atributo? Deixe-me dizê-lo. Era uma natureza. Dentro dele havia a natureza para ser pai. Mas ele é existente de si próprio. Lá não havia nada para que ele pudesse ser pai. E agora, lá no fundo daquilo havia algo mais. Que ele era Deus. E um Deus é um objeto de adoração. Mas ele era existente de si próprio, Elohim. Então lá não havia nada que pudesse adorá-lo. Dentro daquilo ele era um salvador. E não havia nada perdido para ser salvo. Dentro daquilo ele era um curador. Vem, mas não havia nada enfermo para ser curado. Ou nada para estar enfermo. Agora você vê o quadro? Por que eu e você teve que passar pela terra? Entrar num corpo caído, para que ele pudesse
ter condição de demonstrar. Olha, irmãos, nós estávamos com ele antes que qualquer coisa existisse. Aí ele permitiu que nós viéssemos à terra só para demonstrar o que havia dentro dele. Aí você acha que ele ia deixar você passar pelo século 21 e se perder? Mas jamais. Ele permitiu que nós viéssemos num corpo caído para que ele pudesse demonstrar alguma coisa e arriscar perder nós. Ah, irmão, se você entrar no culto, vir na igreja pensando que não vai dar conta, isso é o diabo que está tentando fazer você pensar nisso. Porque antes dele criar Satanás, houve um cordeiro que foi sacrificado. O profeta diz: quando nós entendemos quem somos, ele pregou uma mensagem intitulada: por que é tão difícil viver uma vida cristã? Porque nós não entendíamos quem nós éramos. Depois que você entende quem você é, a sua vida é digna do Evangelho. E esse grande ser Elohim, que emanava toda a vida, o profeta disse que ele quis nos dar, pastor, uma pequena ideia do que ele era. Uma pequeníssima ideia. E ele disse na mensagem de crueldade do pecado que ele então deixou que brilhasse uma luz. Uma pequena luz. Elohim se condescendeu para dentro daquela luz. Você encontra isso em Gênesis 1:3. Ele estava criando, ele estava entrando dentro de um ser para ele começar a trazer as coisas à existência. Moisés viu esse ser, desejou ver esse ser, e Deus disse: põe-te sobre a rocha. Põe-te sobre a revelação que eu passarei. Só se você se pôr sobre a revelação que você me vê, Moisés. Põe-te sobre a rocha que eu passarei. E quando ele passou, Moisés disse: eram as costas, como costa de um homem. Era um ser que não tinha ossos, não tinha carne, mas já era um ser, porque ele podia pronunciar: haja! Haja luz! Haja luz! Ele já podia pronunciar Gênesis capítulo 1. Na mensagem à deidade de Jesus Cristo, o profeta diz assim: quem ele é? Ele é aquele que ficou de pé na plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu suas mãos, então era um ser. Então era um ser. Estendeu suas mãos e disse: haja luz. E houve luz. Esse foi Jesus Cristo. Pois ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas vós o conheceis. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Falam sobre coisas miraculosas no passado. Você fala a respeito de gritar, os fariseus. Esse negócio de gritar, esse negócio de... Você está falando a respeito disso? Então espera quando você conhecer que você vai ver o que é gritar. Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer as coisas que são agora, das quais
Das coisas as quais não existiam, ele falou e assim foi. Aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, ele diz, aleluia. Deixe os fundamentais pensarem o que quiserem. Deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que isso que está acontecendo aqui é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está aqui agora. Não outro poder, não outro Deus, aquele mesmo poder está aqui, irmão. Quando ele estava na plataforma invisível, ele disse, haja luz. Mas hoje ele diz, haja estímulo, haja batismo do Espírito Santo, haja renovo, haja coragem no seu coração. O mesmo, não outro. Vós sois minhas testemunhas, para que entendais que eu sou o mesmo e não há outro Deus. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo poder que falou para o mundo existir, está neste povo que tem o Espírito Santo. Homens e mulheres, é hora para que descubramos quem nós somos. Chegou a nossa identidade. Ontem nós falamos lá em Ceilândia que foi Adão que deu a identidade para a mulher. Ela estava perdida sem saber quem ela era. E o que tem na sua identidade natural? O que aparece? E a foto é o quê? A cabeça fala do resto do corpo. Por isso que ele veio só com a minha identidade aqui, ó. A sua identidade lá. A cabeça representa o resto. Uou! Ele disse, eu sou o cabeça da igreja. Glória a Deus. Homens e mulheres, é hora para que descobramos quem somos. O diabo está tentando esconder isso de você, irmão. Não deixa. Ele está tentando esconder-lhes e dizer que vocês são uma gentinha covardada. Vocês são filhos e filhas de Deus. Ele diz assim, a deidade não está no céu, ela está em você agora. Uou! A deidade desceu e encontrou corações para habitar. Aleluias! Quer ver Jesus na segunda vinda andando em carne? Olha para a noiva agora. Ei, glória! Então ele era um ser, podia pronunciar a voz, e ele começou a manifestar os seus atributos. E quando ele criou as árvores, ele disse para a terra, produza. Quando ele criou os peixes, ele disse para as águas, produza. Mas quando ele foi criar o homem, ele falou consigo mesmo, façamos. Eu crio uma imagem em minha semelhança. Ele decidiu fazer o homem. Para ele criar, irmão, ele era Elohim. Mombrana disse que era um espaço, tudo aquilo era Elohim. Ele tinha que se tornar um ser
Na mensagem A Crueldade do Pecado, ele chama que aquela luz, ele chamou de logos de unção, Filho de Deus. Então quando ele fez o homem, imagem e semelhança, ele já tinha que ter uma imagem, para ele poder fazer o homem. Por isso ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque agora eu sou um ser. E o que é mais maravilhoso, quando ele fez o homem imagem e semelhança, o profeta diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, que todos nós fomos criados lá. E ele ficou tão maravilhado com aquela obra. Ordem, conduta e doutrina. O profeta diz, ele bateu uma foto. Ele bateu uma foto para levar para o álbum de família. Quando ele veio na terra, lembram? Quando ele veio na terra, ele diz assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você só encontra pessoa desaparecida com foto na mão. E ele com a foto na mão, passando em Ceilândia, passando em Águas Lindas. Achei! Está no álbum! Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha uns 13 anos, até os meus 20 anos, a minha vida foi completamente envolvida no futebol. Deus me arrancou de dentro de um estádio, de um time profissional e me converteu. E eu colecionava o álbum do Campeonato Brasileiro. Mas tinha jogador que era difícil demais de você encontrar a figurinha premiada. Mas tinha o nome dele no álbum, tinha que achar a foto. E Deus tem um álbum de família, irmão. E quando ele desce, ele desceu com o livro aberto, que tinha nomes, para completar o álbum de família outra vez. Aí você entende, às vezes você morava lá na roça. Oh, mas não interessa, tinha que achar a figurinha. Tinha o nome seu lá, tinha que voltar para o álbum de família outra vez. E glória a Deus. Não somos uma gentinha. Mombrano diz, o diabo nunca fala a verdade. Se ele falou que somos uma gentinha, é aí mesmo que eu não sou. É aí mesmo que você não é. Você acha, irmão, nós, será que vamos pensar que o diabo falaria para um mundano que ele não vai no arrebatamento? Falaria? Ó, por quê? Ele não vai. O diabo só fala mentira, então ele fala para você, não vai. É porque ele sabe que você vai. Ah, se nós entendermos quem somos, mais do que um exército invencível, o profeta diz, o arrebatamento se dá naquela hora. Aleluias. Tem um homem criado em Gênesis 2:7. Foi para o álbum de família, não. Ele não trabalha com a carne e sangue. Ele já não colocou o homem de Gênesis 2:7 no álbum de família porque ele não trabalharia com carne e sangue. O homem de Gênesis 2:7 nem vida não tinha. Ele teve que soprar nele. Mombrano chamou o homem de Gênesis 2:7 de boneco. E na mensagem A Marca da Besta, sabe o que ele diz? Ele diz assim, sabe esse boneco que você fica carregando para lá e para cá? Vale 86 centavos. E as pessoas querem maquiar, as pessoas querem cuidar dele. Isso vale 86 centavos, meu amigo. Ele disse, mas o que está dentro vale 10 mil mundos. Por isso que quando ele chegou, a irmã Meda ou Hope, não sei qual das duas, disse assim, nossa, Billy, você está ficando careca. Ele disse que perdi nenhum cabelo.
Perdi nenhum. Você faz parte do álbum de família. 1 Coríntios 15, 40. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas um é a glória do celeste e outro do terrestre. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Falando do homem de Gênesis 2, 7. O último Adão, em espírito vivificante. Vamos ver se nós viemos do primeiro Adão ou do segundo Adão. O segundo é espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Romanos 8, verso 11, 13 e 14. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito em que vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Nós somos guiados pela palavra da verdade. Lá no Velho Testamento, o sacerdócio arônico só ministrava ao homem caído. Ministrava todo ano, o homem continuava caído. Não resolvia a situação deles. Por isso que crer que há sangue lá em cima é voltar para o sacerdócio arônico, continua caído. Porque sangue de bodes, pombas, carneiros, não pode tirar pecado. Agora, o ministério segundo a ordem de Melquisedeque, já ministra para o homem vivificado. Aí você, conhecendo Melquisedeque, você se torna testemunha do que Isaías diz. Você não cria um Deus antes dele, nem outro depois dele. Porque você sabe que Melquisedeque é Deus em morfe. Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Até então, eles estavam sacrificando cordeiros e pombas. Mas Paulo diz que ele veio e fez um único sacrifício para todos sempre. Para que não precisássemos mais de ficar criando um sangue para nos cobrir. Mensagem Cristo me cede, Deus revelado. O profeta diz: o sangue de Jesus é a noiva agora. Você é o sangue, você é a misericórdia. Não existe uma bacia de sangue. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, ministra para o homem vivificado. Então o homem vivificado é que vai entender o que Melquisedeque ministra. O homem de Gênesis 2:7 descrê de tudo que que Melquisedeque traz. 1 Coríntios 15, 46, Paulo diz assim: mas o primeiro é espiritual. Mas não o primeiro espiritual, senão o natural. Primeiro o nascimento, depois o espiritual. Quando Paulo diz aqui, ele já está falando do homem de Gênesis 2:7 que nasceu morto, carne. Mas Deus não está ministrando ao homem carne. Ele está ministrando ao homem do novo nascimento. E ele diz que o novo nascimento é uma revelação. Você passa a entender o que o Melquisedeque está ministrando para você.
E Melquisedeque, quando ele desce, o que ele traz? Pão e vinho. Melquisedeque é teofânico. Então qual é o pão que ele traz? Qual é o vinho que ele traz? Então a igreja que tem a palavra e tem o estímulo da adoração, é Melquisedeque que está ministrando a ela. Deixa os fundamentais dizer, você está pensando a respeito de gritar, você não sabe o culto, quando Melquisedeque está ministrando. A Bíblia diz que ele não pode ficar um minuto sequer sem adoração. Nem um minuto. E quando ele, irmão, desceu, sétimo selo, e o céu ficou em silêncio, a mim desceu uma responsabilidade muito grande. Ele não pode ficar sem adoração. Ele mandou que o céu ficasse em silêncio, porque ele tinha certeza que na terra não ia parar a adoração. Melquisedeque desceu e trouxe o estímulo da revelação. Sabemos a quem adoramos. Oh, aleluias! O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, presta atenção nisso aqui, irmão. O segundo homem, o óbvio seria, se o primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Está escrito aqui, ó, o segundo homem, o Senhor. No novo nascimento, fica tudo que era o homem terreno para trás. E o Senhor é que começa a adorar. O Senhor. E ele mesmo, o Senhor era quem? Que eu li ali, a deidade. Aí ele vem no púlpito, irmão, e diz assim, vamos falar sobre os 7 selos. Ele vem e senta aqui. Glória de verdade! O Senhor agora aí dentro. O Senhor caminhando nesta cidade. Acabou. Ministério arônico ficou para trás. Agora é ordem de Melquisedeque. Deus em morfe. Deus em morfe. Aleluias. O segundo homem é o Senhor. Que coisa! Por isso que você não aguenta mais segurar ele aí dentro. Arrisca querer ficar quieto no banco para você ver. Você vai explodir qualquer hora dessa. Não segura. Ele diz, abre a sua boca e eu a encherei. Melquisedeque ministrando a você. O do céu é o Senhor. Sem a revelação, irmãos, nós tentamos atingir uma dimensão que jamais conseguíamos. Era difícil. E nós líamos sobre Enoque. Meu Deus, olha aqui. Estava difícil. O que Deus fez? Trouxe a 7ª dimensão para cá. Ele desceu com ela agora, só não entra na 7ª dimensão quem não quer. Além dela estar aqui, ainda está aberta.
Se tem alguém nos visitando que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui para você entrar nele, querido. Entra nele. E você vai ver o mundo que você vai viver. Não sei se tem algum visitante ou alguém pela internet. O mundo está aí falando que vai acabar. Não dá para você notar a alegria que esse povo está, não. Está ninguém pensando se o mundo acabar ou não. Porque o mundo, irmão Ângelo, o mundo está acabando para eles. Porque para nós, faz hora que acabou. Faz muito tempo que o mundo acabou para nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Acabou, nós já estamos ali dentro. Aleluia! Para isso acontecer, irmãos, ele tinha que descer. Isso não aconteceria se ele não tivesse conosco aqui embaixo. Obrigado, irmão. Como diz o profeta, ó, que coisa. Sabe o que eu fico pensando, irmão Ângelo? Já viu quando o irmão Brana diz assim, você está captando isso? Se ele estivesse pregando hoje, ele não ia falar aquilo. Ele só ia falar assim, que coisa! Que coisa! Há uma igreja efesiana! Aleluias! Que coisa! Você está trazendo a imagem do celeste. Qual é o terreno? É terreno. Qual é o celeste? É o celeste. Versículo 48, ele diz assim, qual é o terreno? Tais são também os terrenos. Mas qual é o celeste? Tais também são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, e nós ainda trouxemos a imagem do terreno até para dentro da igreja. Aquele culto morto. Aquele culto religioso. Trouxemos aquela imagem do terreno caída. Mas Paulo diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celeste. E para trazer a imagem do celeste, irmão, ele desceria porque o segundo homem é o Senhor. E quem é que desceu? Então é ele que traz a imagem do celeste sobre você. Recordem, ao nascer do sol, parágrafo 202. O poder vivificador, observe bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós, para abrir os 7 selos. Quem não vê a vinda do Senhor hoje, não pode dizer que o poder vivificador veio até eles. Porque ele diz que o poder vivificador veio e abriu 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. Eles não aceitam, não. Hoje ou mais amanhã vai ter que testificar que você tem Deus. A Bíblia diz que todo joelho vai ter que dobrar. E não dobra só diante do rei, não. Dobra diante da rainha também.
Olha aqui, irmãos. Eu não devo demorar muito. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. O poder vivificador, quando chega numa igreja, faz com que essa igreja veja que aquilo é o Senhor. Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. O poder vivificador. Olha, eu li no princípio, o poder vivificador, quando chega, permite ver os 7 selos abertos. Agora ele diz, o poder vivificador fez isso em nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. O segundo homem, o Senhor. Só Ele pode abrir os selos, entrar em você e abrir seu entendimento. O poder vivificador nos resgatou. Resgatou do primeiro homem que era a morte e nos trouxe para a vida. Por isso que a sua adoração é como o serafim, ela é viva. Oh, aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Ele permite ver a vinda. Poder vivificador dentro do homem. E se o poder vivificador está dentro de ti, irmão, o primeiro homem não existe mais. Estava lendo ali agora, antes de vir para cá, o profeta dizendo assim, olha, o seu primeiro nascimento, com tudo que você fez, que estava no livro, já foi lançado no mar do esquecimento. Nova vida! Nova vida! Oh, glórias! Foi lançado no mar do esquecimento. Lembram que eu disse que nós somos as 7 cores do arco-íris que estava com Elohim. Elohim se fez carne. Ele próprio se fez carne. E aí ele trouxe o arco-íris dentro dele. Dentro dele. Por quê? Mombrano diz, Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Éden. Olha, que ele tinha que ir à cruz como um homem. Deixou no jardim do Getsêmani, melhor dizendo. Porque tinha que morrer como um homem. Porém, ele foi ali com você dentro dele. Irmão, o Espírito de Deus saiu de dentro daquela carne que ele mesmo habitava, mas a noiva ele não tirou lá de dentro. Porque quando ele fosse à cruz, ele seria a oportunidade de tirar a noiva de dentro dele. Correto? Olha aqui. Adão, a mulher, Eva habitava dentro de Adão. Mas a mulher teve que ser tirada de dentro de Adão para se tornar uma só carne com ele.
enquanto ela estava dentro dele, ela não era uma só carne com ele. Ela teve que ser tirada de dentro dele, para então se tornar uma só carne. O segundo Adão também foi abrido ao lado. Nós estávamos nele, mas não podíamos ser uma só carne com ele. Na cruz do Calvário ele tira nós, para que nós pudéssemos ser um com ele. Mas a primeira Eva caiu porque ela foi tirada de dentro de Adão, e Adão não podia entrar nela. Mas a segunda Eva é tirada de Adão, e o Adão entra dentro dela. A primeira Eva não tinha a mente de Adão. Porque o profeta diz que Adão não podia ser enganado. Então Eva não tinha a mente de Adão. Mas a noiva não é enganada, porque ela tem a mente de Cristo. Uou! Aleluia! Oh, que coisa! Por isso o profeta diz, ela não vai ser enganada, porque o Adão agora entrou dentro dela, e é ele que pensa para ela. Aleluias! Oh! Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido num só corpo. Não, ele não precisava mais de corpo para redimir, irmão. Ele redimiu nele. Por isso que em Cristo somos nova criatura. Que coisa. Ele viu masculino e feminino. Tudo foi redimido num corpo. São um só. São o mesmo. A mesma palavra. A palavra que fala do noivo, também fala da noiva. A palavra que fala de Isaac, fala de Rebeca. Fala de Boaz, fala de Ruth. A mesma palavra. Como pode vir a noiva e não manifestar tudo o que foi prometido por ele? Eles terão, irmão. Hoje, pode ser que tenha alguns que não. Mas está chegando a hora que eles vão ter que dizer assim, verdadeiramente, aqueles eram os filhos de Deus. Aleluias! Já estou encerrando. Para que você possa pegar umas alturas a mais aí. Esse que foi o primeiro grão. Por isso que tudo estava dentro dele. O grão que nós vemos na espiga já estava dentro do primeiro. É idêntico, não tem nenhuma diferença. Se você pegar da espiga e plantar de novo, dá milho, porque é igual. Se ele era o filho do homem, é filho do homem que está andando aqui agora. Não é outra coisa. Ele foi o primeiro grão. Mas ele foi movido, aquele primeiro grão, foi movido sobre o remanescente judeu. Ele disse, eu vou e volto. Mas era para os judeus. Estou tomando mais água porque eu não suporto esse ar aqui. Então ele veio sobre o remanescente judeu. Ele disse, eu vou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quantos estavam no cenáculo? Havia algum gentio? Só judeu. Ele moveu sobre eles. E aqueles grãos estavam mortos. Quieto demais. Só falava a língua terrena. Só tinha um primeiro nascimento e só falava a língua terrena, não sabia outra coisa. Aí o profeta diz da mensagem selo da Páscoa. 109. Observe. O povo pentecostal lá em cima, quando eles foram vivificados pelo Espírito Santo, ouçam-me, quando aquele grupo pentecostal lá em cima, no dia de Pentecostes, recebeu
a realidade abstrata de Deus, certamente isso glorificou sua alma. O poder vivificador de Deus sacudiu seus corpos mortais de tal forma, até que todas as suas línguas mortais foram transfiguradas. Todas as línguas mortais. Fofoca é língua mortal, não é? Cochicho é língua mortal. Mentirinha do gasto é língua mortal. Tem que ser vivificado. Ele vem e muda tudo, espiadinha é língua mortal. Eu conheço pastor, irmão. Olha, é uma vergonha para nós que somos pastores. Conheço pastor na mensagem que ele desce do púlpito, quando você encontra ele ali fora, ele está contando piada, uma atrás da outra. O dia inteiro você ficar perto dele. Que isso? Nunca teve o poder vivificador, mas gosta de combater a vinda. Mombrana disse que um verdadeiro pastor não conta piada. Mas o Mombrana disse que o pastor é, a igreja é. Ele disse na mensagem, escolhendo uma noiva, parágrafo 54, você quer conhecer o pastor daquela igreja? Olhe para a igreja. A mulher leva o caráter do marido. Mudou a sua forma, até as suas línguas foram transfiguradas. Transformadas em uma língua imortal. Qual é a linguagem imortal? Do livro. Que ele desceu com o livro. Quando você come, você começa a falar sobre coisas imortais. Selos, teofania, redenção. Língua, tudo que tem dentro do livro, você passa a falar porque a sua língua terrena foi transformada. Glórias! Mas isso aconteceu no dia de Pentecostes, transformada em uma língua imortal. Que poder vivificador, que algo pertence a isto. Se o Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos habita em vossos corações mortais, Ele também vivificará os vossos corpos mortais. Vivificados para uma nova linguagem celestial, para lhes falar um rapto. Então, esse rapto vai se dar na sua plenitude quando nós estivermos falando só sobre Ele. Porque são palavras que abrem dimensões. Depende do que eu começar a falar aqui, que vai abrir uma dimensão. Se eu começar a falar dos acontecimentos que está acontecendo no mundo, você vai ficar temeroso. Mas se eu falar de língua imortal, você vai vivificar. Então, a língua é transformada para a linguagem imortal, para lhes falar um rapto. Aí eles querem encontrar com o Senhor nos ares, lá em cima. Quando você começa a falar a linguagem celestial para lhes falar um rapto, isso te dá um levantamento. Quer encontrar com o Senhor nos ares? Isso te dá um levantamento a uma atmosfera diferente. Céu é uma atmosfera que você cria. Mensagem de Cristo é identificada em sua própria palavra. Ele diz, quando você voar para o céu, você não vai voar para outro lugar. Você nem mesmo sai daqui. Você nem mesmo tira os pés da terra. Você apenas cria a dimensão e entra para dentro dela. Aleluias!
Céu é dimensão. Foi mudado quando os irmãos ali no cenáculo receberam o poder vivificador, foram completamente diferentes. Mas eles, primeiro grão, havia sido movido sobre os judeus. Aleluias. Ele foi movido por cima da semente predestinada, o qual tinha a promessa de vida. Ele foi movido no dia de Pentecoste, quando veio o estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Havendo sido movido, foi sobre as pessoas, o povo pentecostal, que estava ali esperando que descesse. O que o povo pentecostal que recebeu o poder vivificador estava esperando? Que ele descesse. Que ele descesse. Havia o remanescente judeu estava esperando que ele descesse. E houve um pequeno remanescente gentil que também estava esperando que ele descesse. Ele estava esperando que ele descesse. No dia de Pentecoste. E hoje será movido outra vez. Será movido outra vez nos últimos dias. Vai fazer a mesma coisa que fez com a igreja efesiana, fez agora. Como nós damos conta, segundo Lucas 17:30, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Aleluias! Assim como Cristo foi movido, foi o primeiro a levantar da tumba entre os profetas e todos os demais. Ainda que é tipificado em muitos lugares como primícias dos que dormiram, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, está escrito aqui, ó. Qual era o tempo da noiva? Quando Lucas 17:30 fosse manifestado, o que ele disse ali? A vinda de Cristo. Ele teve que reunir tudo e veio trazendo com ele para mover sobre o povo. E na festa das primícias, quando a pessoa trazia os primeiros grãos, para que o sacerdote pudesse mover sobre ele, para que o resto da lavoura fosse igual aos primeiros grãos. O que você trouxe para o culto? Porque é o que você traz que ele move. Se você trouxer alegria, ele pega. Sabe por quê, irmão? O sacerdote não olhava o grão do jeito que estava, não. Do jeitinho que a pessoa trazia, ele pegava e movia. Se a pessoa trouxesse menos do que o que ele podia trazer, tinha um problema. Ele ia mover e o resto ia ser daquele jeito. Se a pessoa trouxesse grão carunchado, o resto da roça tinha tudo encher de caruncho. O que você trouxe? Do jeitinho que você traz, ele passa a mão, começa a mover, começa a mover os molhos. Sabe, pastor, quando eu vim, eu trouxe, o meu molho era pequenininho, era de alegria, mas era pequenininho. Tem problema, ele vai mover alegria, você vai encher de alegria. Glória a Deus, eu estou terminando. Oh, que coisa! Ele foi movido sobre o povo pela primeira vez. Haverá na era da noiva uma ressurreição dentre os denominacionalismo tão escuro. E quando os discípulos estavam dentro do cenáculo, eles estavam dentro da era de Laodiceia. Amanhã cedo nós vamos falar disso lá. Era a era de Laodiceia, era quieto, mortos, sem vida.
Eles não tinham nem direção para onde ir. Quietos num lugar. Mas estava esperando ele descer. Tinha um povo dentro de Laodiceia que estava esperando ele descer. Quando ele moveu, haverá na era da noiva uma ressurreição. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. E que está sendo movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais. Aleluias! Ele vivificou o seu corpo mortal. Então seu corpo é templo da dinâmica agora. Deus engrena uma primeira, segunda, você tem que partir com ele. Porque agora tem a mecânica e a dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você, olha aqui, irmão. Você tem escutado. Lembra a escritura que eu li? Para que saibais. Você tem que ouvir para saber. Você tem escutado para que creiais. Você tem crido para que entendais. Tem sido, pelo entendimento, tem sido transladado. Transladado. Enoque foi em todas as dimensões, nós também. Nós estamos sendo transladados, irmão. Transladar aí para outra dimensão. Porque agora é a era do astronauta. Temos sido transladados de uma denominação à palavra de Deus. Transladado a uma atmosfera mais alta. O mundo não entende, mas você sabe que você está em outra dimensão. Quando você tem muito entendimento, irmão, quando você tem muito entendimento de um assunto, você é considerado um cientista. Para que entendais, para que saibais, me creais e entendais que você tem que voar mais alto. Rompa a gravidade. Você está sendo transladado. Você está se elevando. A lei da gravidade não pode te segurar mais. Que a lei da gravidade é ficar com o braço para baixo. Você ergue ele. Cientista de Deus. Quer voar um pouquinho mais alto? Abra suas asas, irmão. Aleluia, vamos cantar. De Deus, eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si, a eternidade. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo e a estação. Eles são os valentes de Gideão. Porque igreja
astronauta hoje. outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos pais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles enxergam o invisível e desafiam o impossível pela fé. Pela fé. Eles receberam um novo nome, eles viram sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, em poder e glória. Eles são os filhos do jubileu, predestinados para ter o que Adão perdeu. Eles reabriram a possessão e deixaram a obra da escravidão, porque eles são civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. Eles cumprem a profecia, eles captaram a visão de Neemias para reconstruir os muros. Eles falam incompreensível, selos, trovões, teofanias, redenção. O mundo não entende. Eles podem ir onde Enoque foi, caminhar em todas as dimensões. Ele tem o segredo da adoração e entra em sua presença por revelação. Porque eles são. Eles são. É você, meu irmão. Civilização de fé, uma nova criação, astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles dos tais do profeta, profecia, cientistas espirituais. No princípio, Satanás se infiltrou no Éden, chegando primeiro ao ventre da mulher. Corrompeu o paraíso, trouxe morte e escuridão, mas Deus o vingaria, sua intromissão. E no terceiro dia, E no entardecer, em silêncio ele desceu, em pleno Éden satânico, uma esposa pra se escolher. O
povo feito à sua imagem, seu sangue, sua linhagem, enquanto o mundo nada sabia, ele a conheceu, ele a conheceu, e ela concebeu. Agora, civilização de fé, civilização de fé. Cante, igreja. Astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles outros sais do profeta profecia, cientistas espirituais. Civilização de fé. Material nós fomos formados. Que material? Nós não fomos formados de qualquer coisa. Nós fomos formados de um material resistente. Glória a Deus. Nós somos parte do Criador. Aleluia. Coisa interessante. Lembrando a mensagem, obra-prima, ele diz Alfa e Ômega. Ele não disse nada do meio. Nada do meio. Porque no Alfa, ele era semente, com toda a semente dele. Ele veio manifestando as eras num silêncio. Num silêncio. No silêncio, veio trazendo toda a semente. Manifestava e colhia. Quem planta, colhe. Aleluia. Ele plantou, ele colheu. Cada era que ele plantou, ele colheu. Vem trazendo. Vem trazendo. Quando chega na última era, tem Bíblia para isso. 1 Tessalonicenses 4,14. Ele trouxe todos com ele. Quando chega no ômega, chegou a super raça. Super raça. Porque a noiva é um corpo. Tinha parte desse corpo que lutou na zero e venceu. Vem vindo, vem vindo. Quando chegou nesses últimos dias, é uma super raça. Um super povo, tirado de um super Deus. Super Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós chegamos, nós não vamos chegar, não. Nascer do sol, o irmão Branco disse, nós chegou. Você chegou no lugar que tinha que chegar. Mas, pastor, o céu, o que é céu? Céu é esse azul cheio de meteorito aí? E produto de bomba atômica, essas coisas todas? Não. Céu é a atmosfera da palavra. Veja, só quem tem céu, quem tem a atmosfera da palavra. Eu não posso pregar. Tem que terminar.
Mas que coisa especial. Faltou som para nós arrebentar essas paredes aqui. Não faltou? Só senti que faltou, né? Um milagre, 2 caixas fazer isso aqui. Então nós tem tanta caixa lá, vamos pôr mais umas 2, Daniel. Retorno aqui para nós. Não é verdade? Mesa boa nós temos aqui. Igreja, melhor é a igreja que nós temos. A igreja não é as 4 paredes, é o povo. As 4 paredes tem aí para agregar o povo. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu não quero dizer para vocês ser mais. Você já é. Você já tem dentro de você de dar tudo que pode. Você já pensou amanhã nós todos lá de Águas Lindas? O que eu vou fazer aqui? Só comendo e dormindo e não trabalha domingo. Vocês trabalham, né? Trabalham até meio-dia. Mas deixa alguns ali, a coisa já está bem em ordem. E à noite, rapaz, vamos estar lá. Pastor Antônio, no outro sábado o senhor prega aqui. Está falado? O senhor nunca pregou aqui. No outro sábado. Ele é o pregador do outro sábado. Amém? Pastor Pedro chegou de Teresina. Para pegar esse calor aqui. Ele está com vontade de chegar lá e tirar aquele calor de Teresina, levar o calor da palavra para lá, né, pastor? Glória a Deus. Olha, não tem igreja que sobreexiste hoje em dia fora da revelação do 7º selo. Falência total. Briga, política. Chega um pregadorzinho lá, fica todo mundo com medo. Dá até o pastor ser enganado. Mas quem tem, irmão, quem tem a revelação, vocês em Teresina que estão nos ouvindo, neste momento, a abertura da palavra forma um povo que é um exército invencível. Invencível. Brasil, há muitos lugares que estão conectados. Vocês que estão ouvindo, têm crido na abertura da palavra. Você pode ser uma pessoa, você é um exército invencível. Sabe de uma coisa? A perseguição da besta vai ser nada. Porque a terra vai ajudar. As distâncias vai ajudar. Chega uma perseguiçãozinha aqui, mas já tem outro grupo lá que não vai dar conta de mexer com eles. A terra vai engolir a perseguição. Quando persegue aqui, tem outro bombardeando de lá. Quando outro, tem outro de lá. É o exército invencível. Glória a Deus. Não tem como vencer a Deus. Deus abençoe. Amanhã, todos lá. 8 horas, né? Os meninos têm que levar som. Por isso não pode segurar muito aqui não. Tem que levar som, armar o som para amanhã. Graças a Deus. Irmão Luciano, você que foi o dono da transmissão hoje. Ele falou, não pode, os cultos como está aí, não pode ficar sem um culto transmitir. Quando ele ficou sabendo que não ia transmitir, ele comprou passagem de avião na hora. Aí quando eles arrumaram a internet, falou, irmão Luciano, vai ter a transmissão. Ele falou, não, agora não adianta, eu já estou no aeroporto, já estou indo embora. Aleluia! Aleluia! Irmão Jaqueline está ouvindo lá, não está? Sem aviso de hoje, 400 e tantos computadores conectados. Brasil, toda cidade, glória a Deus, sem comunicar, hein? Foi de meio-dia para tarde que começou. Glória a Deus. E se tivesse dado um aviso, ia dar um tranco nos computadores. Veja, e os que não pega lá, não vê quantos, né? Então, o que é isso? Depois essas fitas vai para o Facebook, pode trabalhar com o Facebook. Olha, está reprovado vocês pôr estampa de vocês lá.
eu vou fazer assim, eu não vou casar nenhuma moça com meu namorado pela internet. Não vou. Você tem que ver todos os defeitos do rapaz e da família para casar. Esse negócio de internet, casar por internet, né? Conhecer pela internet, você tem pela internet não vê nada, mas presente você vê só bonito, flores, essa coisa. Mas olha, vendo assim de área assim, aí vê os defeitos, vê remela, vê toda coisa. Veja, então se der casamento, dá bons casamentos, né? Então vamos fazer assim. Como é que é a linha que eu estava? É essa mesmo, né? Glória a Deus. Hein? Ó, divulga essas fitas no Facebook. Na internet, nossa. Vamos mexer com o mundo mesmo, com esse avivamento. Irmão, se isso não é avivamento, o que é avivamento? Agora, o que é avivamento? Reavivamento. Mombrano disse, é reviver o que temos. Reviver o que temos. Então nós estamos revivendo o que nós já temos. Glória a Deus. Nosso abraço a todos vocês, aí de São Paulo, e toda a região. Está tudo aí? Está tudo aqui, ó. Manda a ripa, irmão Neto. Deus abençoe a irmã Jaqueline Falcão, aí em Betim, Minas Gerais. Também o irmão Gabriel Igor, neto do pastor Pedro, está em conexão. Irmão Samuel Henrique e família, ele é líder de cântico do pastor Charles, lá em Sete Lagoas, acompanhando o culto. Família do pastor Charles também acompanhando nesta noite. Irmão Jonatas e família, lá em Belo Horizonte, congrega com o pastor Vanderlei. Irmão Isaac, também congrega com o pastor Vanderlei, está conectado em Belo Horizonte. O irmão Dário está lá na Ceilândia, conectado, ele diz que a transmissão foi ótima. Também o irmão Manuel, lá de Belo Horizonte, conectado conosco. O irmão Hildo e família em Ribeirão Preto, estamos impactados com essa revelação. Esses cultos pela internet têm nos ajudado muito, pois cremos assim mesmo na segunda vinda. Deus abençoe a todos que nos acompanharam nesta noite. Não tem jeito para isto. Um pregador um dia no encontro diz assim, isso é um fogo que pegou dentro de um paeiro que não tem jeito de apagar mais. Falei, falou a verdade. Essa é uma verdade que ele falou mesmo, né? Não teve jeito de apagar mesmo. Jogaram a água, jogou a água. Quanto mais água joga, mais fogo pega. Irmão, você vai cantar o último hino, irmão? Então nós já vamos ficar de pé. E o altar já vai esperar vocês para orar. Agradecer a Deus. E o irmão vai cantar o último hino. E amanhã todos em Ceilândia, todos os irmãos que estão conectados, e é claro, eu não estou dizendo para você deixar a escola de seu pastor, escola dominical, mas se você conectar a internet, você é bem-vindo para ouvir novamente amanhã, de manhã e à noite. Vamos ouvir o irmão pôde ver o Filho de Deus quando desceu a se manifestar. Quem pôde ver, senão os seus a quem veio revelar? Deus se escondeu em pés humanos e pôs-se a caminhar. Jesus curou, libertou e dos corações o segredo revelou. Anás e Caifás
faz, mestre da lei, não puderam enxergar. Mas Pedro, pescador iletrado, pôde o revelar. Mas Pedro, pescador iletrado, pôde o revelar. Assim é Deus quando vai operar. Assim é Deus quando vai manifestar. Esconde dos sábios entendido, porém a seus pequeninos vem se mostrar. Esconde dos sábios entendidos, porém a seus pequeninos vem se mostrar. Assim também Deus prometeu esta terra outra vez visitar, no tempo do fim, quando a luz começasse a brilhar. Então novamente o Senhor em pés humanos pôs-se a caminhar. E seu profeta curou e libertou, e os corações novamente revelou. E seu profeta curou e libertou, e os corações novamente revelou. Anás e Caifás outra vez aqui estarão, mas outros Pedros também aqui já estão, mas outros Pedros também aqui já estão. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Tô bom da garganta, não tô? Bom, Marco está conosco, mencionamos ele aqui, congrega o pastor Juraci, vai fazer oração, cumprimentar a igreja e fazer o encerramento para nós com oração. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, mais esse culto que nós tivemos aqui, Pai. O Senhor trouxe, Deus, um presente para essa igreja, Pai, através de palavras faladas através desse pastor, Deus. Peço agora que o Senhor leve cada um, Pai, em paz, e que amanhã, Deus, que o Senhor possa falar novamente aos nossos corações, Pai. Sela essas palavras em nossos corações, eu te peço, Pai, por cada um, em Teu nome santo. Amém, Jesus. Aleluia, amém. Abraço uns aos outros. Deus abençoe, irmão Marco. Aleluia.